Pessoal, outro recurso interessante que temos no Moodle é a possibilidade de utilizar questões para poder fazer atividades autoinstrutivas, provas e etc. Então, nessa videoaula, iremos mostrar como utilizar o banco de questões do Moodle. Então, a primeira opção é colocar em banco de questões e entender alguma dessas alternativas que temos disponíveis. Então, a primeira é o seguinte: como nós vamos cuidar das nossas questões? Lembra que na videoaula anterior nós fizemos a importação de alguns recursos? Então, nesses recursos daquele tópico 9, nós importamos algumas perguntas e respostas. Então é possível editar essas perguntas e respostas. Então verificar aqui, ó, uma pergunta 23, que provavelmente foi tirada de um livro de ergonomia da segurança do trabalho. Ele dá as opções de editar o que tem aqui no texto. Então, marca a alternativa que não corresponde a uma fonte de direito do trabalho. Então, tem as opções lei, pareceres jurídicos. Então, pareceres jurídicos, ó, a resposta é o gabarito correto. Então, por isso que ele tem 100% da aprovação. Contrato de trabalho e as outras opções. Então, essa é uma forma de editar questões já existentes, ok? É possível, na edição das questões, verificar outras alternativas, outras opções no final. Então, que te dão, ó, sim, essa resposta está incorreta, feedbacks parciais e etc. Isso aqui foi criado pela professora Samara, então não vamos nem mexer. Então, uma das opções é utilizar questões já existentes. Outra opção é nós criarmos as nossas próprias questões. Então, criando uma questão simples, eu posso usar de associação, múltipla escolha, um resultado numérico, uma resposta curta, verdadeiro ou falso, enfim. Nesse nosso caso, vamos escolher uma de associação. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer uma questão onde os itens podem estar associados a uma coluna da esquerda, por exemplo. Então, eu escolheria uma opção, vou fazer uma pergunta bem simples. Por exemplo, uma pergunta sobre descobrimento. Então, aqui o título é o que aparece para a gente, mas não aparece para o aluno. Então, descobrimento do Brasil. Opa! Descobrimento do Brasil. E o título da pergunta é o enunciado, né? Esse texto da questão é o enunciado. Então, quem descobriu o Brasil? Associe a coluna, associe as respostas. 2 pontos. Então, vou escolher as respostas. Então, uma pegadinha. Cristóvão Colombo. Essa a gente sabe que é falsa, né? Pedro Álvares Cabral. Vamos supor que essa seja a nossa resposta verdadeira. Ou para combinar com a outra, verdadeira. Uma outra questão. Uma outra pessoa qualquer. Foi o Neymar que descobriu o Brasil. Também é falso. Posso colocar outras opções. As opções vão estar disponíveis logo abaixo. Não é necessário preencher todas. Então, quem descobriu o Brasil foi o Faustão. Também falso. Não preciso preencher todas as questões, posso concluir
minha questão. Posso fazer feedback combinado, pegar as outras informações, mas para criar uma questão simples, só de exemplo, é extremamente simples. Pronto, está aqui o enunciado da questão e eu posso visualizar essa questão. Né? E aí posso responder a minha questão com falso, verdadeiro e assim por diante. Tá certo? Nessa opção de professor, é possível inclusive preencher com a resposta correta, para você verificar o seu gabarito. Enviar e finalizar, ele vai dar um feedback sobre isso aqui, sua resposta está correta, o correto é isso mesmo. Enfim, é uma forma de interagir ou com atividades autoinstrutivas ou com provas, com questões. Bom, então aqui eu trabalhei com questões. Eu posso exportar e importar questões, posso criar minhas próprias questões. E agora vamos ver como que a gente cria, na verdade, uma prova. Né? Então eu trabalhei com questões. Aqui já tem um exemplo de prova, mas eu vou mostrar o passo a passo. Então a gente ativa a edição. Uma prova ou uma atividade autoinstrutiva nada mais é do que um questionário. Então eu seleciono aqui a atividade que eu vou querer fazer. Escolho o questionário e mando acrescentar. E aí eu posso configurar as opções do meu questionário e escolher quais são as perguntas que vão cair. Então vamos supor que esse meu questionário seja aqui uma prova tradicional, uma prova de teste. Né? Prova do primeiro bimestre do assunto qualquer. Importante configurar corretamente essa prova para que ela funcione. Então é possível colocar datas limites de abertura e encerramento desse questionário. Quando a gente for fazer isso para o ambiente virtual, tem que tomar cuidado, para o presencial é um pouquinho mais fácil, porque a gente controla o tempo. Se existe um limite de tempo ou não, eu posso dizer que essa prova tem que ser feita em 30 minutos ou tem que ser feita em 2 horas. Período de carência de dias de envio também. Então, outra importante informação é aqui, ó. Eu aconselho para quem está no ambiente virtual escolher a tentativa é enviada automaticamente, porque quando eu incluir a prova ou fechar o browser, mesmo que o aluno não tenha salvo e enviado, ele salva e envia. Essa parte de informações de notas também é muito importante, né? A informação principal aqui é o número de tentativas permitida. No caso de uma prova tradicional, só é permitido fazer uma vez. No caso de atividades avaliativas autoinstrutivas, eu posso permitir mais de uma vez. E qual o método de avaliação? No caso de ser uma única tentativa, nota mais alta. No caso de permitir outras tentativas, eu posso fazer a média, eu posso penalizar, enfim. Posso utilizar o recurso do método de avaliação que eu quiser. A ordem das perguntas também é importante, então eu posso selecionar que uma questão aparece por página e como ele foi montado na edição, eu posso fazer isso. Eu posso misturar itens das questões e aqui é a opção de revisão. Se é permitido revisão, quantas vezes é permitido. Durante a tentativa, eu aconselho não selecionar isso aqui, senão ele vê qual que é o gabarito. Após a tentativa, logo após ele encerrar essa prova, essa atividade, o que ele pode ver. Mais tarde, enquanto estiver aberto, ou até depois de fechamento do questionário. Então, pode deixar essas opções selecionadas. Em atividades presencial, que é necessário conferir quem é o estudante que está fazendo a prova, e é interessante que seja colocada essa opção de ver a foto do usuário para ver se quem está fazendo a prova é realmente quem diz que é. E eu posso colocar outras restrições, no nosso caso aqui a gente não vai colocar isso, eu posso colocar uma senha para a prova, eu posso requerer um endereço de rede, um IP, uma faixa de IPs para configurar isso. Se a prova já vai ficar visível ou não, então normalmente, se a prova não tem período ou não tem senha, eu deixo ela ocultada e só abro na hora de realmente fazer a prova, e se essa prova é para um determinado grupo ou se é para todo mundo. Nesse caso, a gente já vai deixar disponível e vamos salvar. O segundo passo é editar quais as questões que vão para
para essa prova. Então, ó, já tenho a prova aqui, só que ela ainda não tem as questões associadas à prova. Então, eu clicando na prova, ó, não tem questionário, eu posso editar o questionário ou aqui ao lado verificar a edição do questionário. Então, é o mesmo link, né? Já foi dado o enunciado da prova, agora eu preciso colocar as questões. Existem diversas formas de fazer as questões. Então, vamos supor que eu quero escolher aqui essas 4 questões. Ótimo. Incluo as 4 questões do questionário. Percebo que nesse caso são questões fixas, né, que eu escolhi as próprias questões e dei uma relevância à ordem em que elas vão ser importadas. Ou eu posso também pedir, dentre outras questões qualquer, por exemplo, essas outras, sei lá, 10 questões que eu escolhi, eu posso escolher que ela acrescente questões aleatórias. Então, por exemplo, eu quero, fora isso, mais 4 questões aleatórias. Aí dessas questões selecionadas, ele vai escolher mais 4 questões aleatórias. Ok? Então, com isso, ó, eu tenho diversas questões na minha prova. Até agora são 8 questões, eu vou escolher mais 2. Escolher mais 2 questões só para completar 10. Cuidado que se elas estiverem na randômica e eu selecionar elas fixas, elas podem ter repetição, né? Ou seja, eu mandei escolher entre as aleatórias. Opa, ainda não foi. Escolher mais uma qualquer. Pronto, minha prova tem 10 questões agora, ok? Então, ela vale 10 pontos, a nota máxima. Lembrando que se a prova valesse 30 pontos, bastava eu colocar aqui as informações. Então, por exemplo, vale 30 pontos a minha prova. E pronto. Está pronto o meu questionário, ok? Então, eu posso ir lá na prova agora, a prova de teste. Já está salva essa configuração, eu posso verificar se meu questionário está ok. Está dizendo que tem uma única tentativa e eu posso verificar. Eu, como professor, posso fazer isso mais de uma vez. E nesse caso, como ela foi configurada, eu tenho lá 10 questões, uma em cada página. Ok? Poderia colocar todas numa única página, enfim. Poderia avançar ou retroceder. E no final poderia corrigir a prova dos estudantes, sendo que as questões que são subjetivas eu tenho que corrigir manualmente e as questões que já estão disponíveis com o gabarito, que já foram selecionadas como um outro tipo de múltipla escolha, escolha múltipla, verdadeiro ou falso ou associativa, eu já tenho o gabarito. Percebam que aqui, ó, eu já posso corrigir a minha questão ou duplicar a minha questão. Então são os recursos interessantes que eu posso utilizar para uma prova online e que a gente nessa videoaula procurou mostrar um pouquinho mais de como fazer isso. Se vocês tiverem interesse, a gente pode mostrar depois como fazer importação de questões ou exportar questões, que é extremamente simples também. Então clicar em exportar teria opções de que formato ele exportaria essas questões e importar da mesma forma. Ele me diz qual o formato e pede para eu dizer qual que é o arquivo e eu posso usar esses recursos de questões, por exemplo, a GIF, eu escolheria o arquivo que foi exportado e eu poderia importar esse banco de questões para outras disciplinas, como também pode ser feito isso via backup. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Grande abraço!